Nós vamos ouvir a mensagem desta noite com o nosso pastor, professor Alexandrino. Ele vai ministrar para nós hoje à noite. Pastor Alexandrino. Eu vos cumprimento com a palavra, com a paz do Senhor. Eu quero convidar os eleitos para se colocar em pé, em reverência à santa palavra de Deus. Eu louvo a Deus por esse momento ímpar de estarmos aqui reunidos para nós aprendermos o que vem dos céus. Agradeço ao pastor Antônio Xavier por ter me convocado a transmitir. Eu fico lisonjeado por ele ter cedido o seu espaço. E a glória e a honra é para o Senhor Jesus Cristo. Abra suas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 1. Posso ouvir um amém? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o seu rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mais um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Amém. Poder sentar, por gentileza. O profeta Isaías, ele pertencia a uma família nobre. Ele escreveu a sua profecia numa linguagem culta, de uma forma polida, diferente de Amós e de Ezequiel, mas todos inspirados pelo Espírito Santo, isso não resta a menor dúvida. Eu me alegro com a narrativa desse profeta, o melhor de todos os profetas que narram as suas profecias, pela forma graciosa e pela forma indireta, como ele transmite as doutrinas vindas dos céus. Eu admiro Isaías pela sua maneira de fazê-lo, mas admiro mais ainda o Deus de Isaías, porque ele se utiliza de uma linguagem ímpar para falar conosco,
Deus sempre se utiliza de figuras, ele nunca fala diretamente. Nós já observamos isso, né? Ele sempre fala de uma forma indireta. Isso porque Deus, ele sempre gosta de ver as pessoas buscando, as pessoas estudando, as pessoas procurando. Ele nunca entregou nada fácil a ninguém. Nós já observamos isso ao estudar a palavra de Deus. Deus nunca faz o que nós podemos fazer. Deus só age diretamente quando as nossas limitações humanas não permitem. Mas enquanto nós tivermos condições de fazer alguma coisa, Deus não o faz por nós. Eu gosto muito de expor isso, porque nós temos uma tendência natural de jogar sempre tudo para Deus. Às vezes aquilo que nós podemos fazer, nós pedimos para Deus fazer. Deus gosta de fazer coisas grandes. Deus gosta de fazer coisas impossíveis ao ser humano. E essa forma com que Isaías descreveu o que ele viu, lembrando que Isaías teve a visão do céu. Isaías contemplou o trono de Deus. E tudo que ele narrou aqui, tudo que ele via, o que ele viu, estava direcionado ao ser humano. A mensagem não foi para anjos, a mensagem não foi para os céus, a mensagem foi para nós, humanos. Então nós não podemos espiritualizar tanto os fatos que nós vamos descrever aqui, porque Deus está falando com a raça humana através de figuras. Agora compete a nós entender o que é que Deus está transmitindo para nós através daquele episódio. Eu vou, junto com vocês, analisar textualmente cada frase, cada versículo. Vou fazer, uma vez que a gente está estudando, é uma aula, então nós vamos acompanhar cada um dos textos, que por sinal o culto de ensino é um dos mais importantes da igreja. Eu sempre gostei, desde de novo convertido, de ir para os cultos de ensino, que na minha terra é chamada de culto de instrução, outros chamam de culto de doutrina, outros chamam culto de ensino, como queira, mas o importante é que nós estamos aprendendo, seja lá a nomenclatura usada. Isso é que é importante. Eu digo que é o culto mais importante, porque nos cultos evangelísticos, nós só aprendemos a evangelizar se conhecermos a Bíblia. A igreja, ela só adora corretamente se conhecer a Bíblia. Então não adianta fazer um culto de louvor e adoração se eu não conhecer a Bíblia, porque eu posso fazer uma adoração fora da Bíblia, um louvor fora da Bíblia. Daí a importância desse tão excelente culto. E quando nós nos deparamos com o texto tão grandioso, tão profundo, nós vamos procurar extrair coisas que possam edificar a nossa vida, a vida da igreja. O versículo 1 nos diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Isso é muito lindo. E o seu séquito enchia o templo.
Isso aqui nos transmite o princípio de onipresença. Deus é um ser, acima de tudo, onipresente. E ele estava se revelando através desse gesto. Ele estava mostrando que ele é um ser supremo, abrangente, absoluto, soberano, completo. E ele o fez através desse gesto. Quando ele usou aqui a palavra, aqui nossa tradução está séquito, mas algumas versões diz a orla dos seus vestidos, ou seus vestes, e é mais correto porque o texto no original aqui é shul, e shul quer dizer justamente as suas bordas. O versículo 2, estão acompanhando, né? Os serafins estavam acima deles. Serafins é uma palavra hebraica. Significa labaredas. Está no plural. É o plural de serafe. Isso quer dizer que eram muitos. E no texto anterior, nós lemos que esses serafins estavam no trono, estavam acima deles. Quando nós estudamos angelologia, nós aprendemos que existe uma hierarquia angélica. E os serafins é uma das mais altas patentes que existe na corte angelical. Eles assistem diante de Deus, eles estão presentes no trono de Deus, eles servem, eles adoram a Deus. Agora o termo labaredas, serafins, também nos fala muita coisa. Aquilo que é incandescente, aquilo que é brilhante, aquilo que resplandece, aquilo que é fogo. Esses serafins, que habitavam possivelmente o sexto ou sétimo céus, eles assistiam na presença de Deus, porque eles estavam acima das demais patentes angelicais. Agora, o que nos chama a atenção é que, na sequência do texto, ele diz, cada um tinha 6 asas. E quando eu disse anteriormente que a mensagem aqui transmitida é para o homem, é para o ser humano, nós já entendemos claramente que não é necessariamente os serafins ter 6 asas. Vocês observam que a forma com que os anjos aparecem, ou a forma, ou a maneira também teofônica com que Deus aparece, é para nos transmitir uma mensagem. Não quer dizer necessariamente que ele seja daquela forma. E aqui mostra que eles tinham 6 asas. Isso fala do ser humano, nas suas limitações, nas suas fraquezas. 6 representa o homem. Então essas 6 asas estão apontando para nós. Estão apontando para o ser humano. E o que é que ele diz? Com essas 6 asas, ele diz o que é que nós devemos fazer diante do Altíssimo, diante do Grande, diante do Senhor nosso Deus. Observa que ele diz aqui, ó. Com 2 cobriam o seu rosto. Cobrir o rosto representa reverência, submissão. Cobrir o rosto representa o reconhecimento da grandeza de Deus. E ele está nos ensinando aqui que o seu povo, que a raça humana precisa dar ao nosso Deus
a reverência que lhe é devida. A palavra reverência, às vezes, nem cabe no vocabulário de muita gente e até de muitos crentes. Mas, na antiguidade, eles os tinham em alta estima. Quando nós lemos os primeiros livros da Bíblia, nós aprendemos que Israel, ele tinha para com Deus uma reverência ímpar. Todas as vezes que no templo o rolo era desenrolado para que se fosse lida a palavra, toda a congregação se curvava e colocava o seu rosto em terra. Precisamos aprender com eles. Todas as vezes que era lida a palavra no templo ou no tabernáculo, as pessoas que estavam no pátio assistindo a prédica dos sacerdotes ou dos escribas, dependendo do caso ou da ocasião, ao ler a palavra de Deus, o povo se curvava, se inclinava com o rosto nos chãos. E quando ele lia, no local que ele via o nome de Deus, ele nem pronunciava. Tamanha é o respeito, tamanha é a reverência. Daí a razão pela qual, ainda hoje, não se conhece mais o nome de Deus. Porque quando Moisés escreveu, não tomarás o santo nome de Deus em vão, isso é respeito, isso é reverência. De sorte que ninguém podia pronunciar esse nome tão singular, tão sublime. Alguém chama de Jeová e tantas coisas mais, inventaram esses nomes. Mas o nome de Deus é impronunciável. Então, a reverência era o ponto fundamental, o ponto principal de Israel. Eu preciso aprender que essa palavra aqui é como se Deus estivesse falando comigo. Eu preciso aprender que aqui não está simplesmente o rema, aqui está o logos, a palavra de Deus. Essa palavra aqui tem vida, porque isso aqui não é um livrinho qualquer não. Nós aprendemos no trimestre passado, quem vem para a escola dominical sabe muito bem a grandeza e a importância da Bíblia, a sublime, excelsa, grandiosa palavra de Deus. Cada letra que existe aqui não é em vão. Aqui não existe coincidências nem acasos. Aqui existe propósitos. Aqui existe a transmissão de uma mensagem vinda dos céus, uma mensagem da boca de Deus. A leitura da Bíblia é como se Deus estivesse falando conosco. É por isso que a igreja, todas as vezes que vai ler a palavra de Deus, se coloca de pé. Isso é um gesto, isso é um reconhecimento de que esta aqui é realmente a palavra do Eterno. Em seguida ele diz, e com 2 asas cobriam os seus pés. Aqui está o princípio de santidade. Quando se fala de sapato de pés, o que vem na nossa mente é santidade diante de Deus. Moisés já conhecia isso. Porque quando ele se encontrou com o Deus de Isaías, lá no Monte Horebe, a primeira coisa que Deus disse para Isaías, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisas é santo. Então, tirar a sandália dos pés, ou qualquer alusão aos pés, refere-se à santidade. Para onde os meus pés estão caminhando? Para onde nós estamos indo? O salmista já dizia, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ó Senhor. Glória a Deus. Em seguida,
e com duas voavam. Isso aqui é o princípio da prática cristã. Esta é a ação do crente. Observa que a vida cristã é uma vida dinâmica, uma vida ativa. E esse voar representa a igreja, o crente, com as nossas habilidades, com os nossos dons. O que é que eu aprendo? Eu preciso entender que a esse Deus que eu sirvo, eu tenho que dar a Ele a honra, a reverência que lhe é devida, dar a Ele o devido respeito, reconhecer Ele como soberano sobre a nossa vida, reconhecer a esse Deus como o Senhor da igreja, de nossa vida. E para que eu reconheça isso, eu tenho que colocá-lo em prática. E a minha prática com os meus dons espirituais, com os meus dons ministeriais, com a minha vida cristã, é um reconhecimento da soberania de Deus sobre nós. Aqui não se trata de religiosidade, aqui se trata de prática cristã. Aqui se trata de um viver em Cristo, isto é, evangelho. Voar representa o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E o que é o evangelho do Senhor Jesus Cristo? É uma vida de transformação, é uma vida renovada, é uma vida voltada para Deus. É uma vida voltada para os meus semelhantes. E o princípio fundamental, o princípio básico do Evangelho, nada mais é do que o amor e o perdão. Isso que a igreja precisa, nós precisamos conhecer esse princípio tão fundamental, porque se não existir amor e perdão, não existe Evangelho. Versículo 3. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. A palavra que ele usava aí era Kadosh, Kadosh, Kadosh. Lembrando que esse adjetivo está no superlativo. Adjetivo absoluto. Essa palavra era usada exclusivamente para Deus. Somente Deus é Kadosh. Às vezes, por falta de conhecimento ou por ingenuidade, a gente começa a colocar nome de tudo quanto é de objeto de Kadosh. Achou bonitinha a palavra, confecção Kadosh, sapataria Kadosh. Se um judeu visse isso, ia interpretar como uma blasfêmia. Eu não posso dizer que nada é Kadosh, a não ser o Deus eterno, o Deus soberano. Esse sim, está no sentido mais profundo, mais amplo da santidade. É por isso que ele reconhecia isso e gritava: Santo, 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 Kadosh, Kadosh, Kadosh. E agora estamos aprendendo. E não vou mais colocar o nome do meu gatinho de Kadosh, porque é uma ofensa a Deus. A palavra é bonita, a palavra é linda, mas às vezes a falta de sabedoria, a falta de conhecimento bíblico faz com que venhamos a pecar. E Deus, Ele não tem ninguém por inocente, porque a palavra está aqui. A Bíblia está aqui. Nós temos a obrigação de entender, de conhecer o Deus que nós servimos. O versículo seguinte: e os umbrais das portas se moviam com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Isso representa a glória de Deus. Isso representa
a adoração dirigida a Ele. Quando, na sequência, os anjos clamavam Kadosh, 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 então a sequência, e a casa se encheu de fumaça. A igreja, como representante dos céus, aqui na terra, precisa seguir essa linha de raciocínio descrita aqui, pela visão de Isaías. Primeiro, nós vamos cultuar a Deus, mas o nosso culto, ele precisa ser bíblico. Os nossos cultos precisam ser recheados de reverência ao Altíssimo. Os nossos cultos precisam reconhecer a soberania de Deus. A nossa adoração ao Altíssimo precisa ser uma adoração de reconhecimento de que Ele é e não nós. É Ele o sublime, é Ele o soberano, é Ele o eterno. E quando nós nos curvarmos diante dEle, nós vamos implorar, nós vamos pedir ao Eterno aquilo de que nós necessitamos. E jamais colocar esse Deus tão grande, tão sublime no canto da parede e ordenar e determinar que Ele faça alguma coisa. Aqui, no próprio texto, já mostrou a pequenez do ser humano. Eu não posso chegar diante de Deus de qualquer jeito. Foi por isso que os serafins, eles cobriam o rosto. Eu tenho que aprender isso. Eu tenho que aprender que quando eu for me apresentar diante do Deus eterno, eu tenho de me despir de todas as minhas prerrogativas humanas. Eu preciso me esvaziar. Eu preciso abdicar de mim mesmo e me curvar diante da sua figura eterna e majestosa e lhe render a devida adoração e pedir, e implorar, e suplicar, e cair em seus pés. É isso que a igreja verdadeira precisa aprender. Porque muitos povos, muitas organizações religiosas, ou muitos religiosos, estão distorcendo a forma de buscar ao Altíssimo, a forma de se relacionar com Deus. Lembre-se, Deus é dono de nossa vida, é dono do universo, Ele é soberano, é Ele quem manda, é Ele quem determina, é Ele o Criador de todas as coisas. E eu sou uma fagulha, insignificante. Então eu preciso me dirigir a Ele, reconhecido desse fato. Ele quem é o Senhor. Há pessoas que estão se colocando como Senhor e colocando Deus inferior. Uma vez eu ouvi um certo pastor dizer: Deus tem a obrigação de me atender. Misericórdia, misericórdia, que falta de conhecimento bíblico. E uma vez eu vi em uma igreja, entre aspas, porque pode ser igreja, mas não de Jesus Cristo, quando ele disse: olha, nós não vamos orar, não, nós vamos determinar. Você vai determinar o quê? Vai colocar Deus no canto da parede? Quem é o Senhor? É você ou Ele? Quando nós chegamos diante de Deus, eu tenho que me curvar. Eu volto a bater na questão de reverência. Eu tenho que reconhecer isso. Reverência ao Deus Altíssimo. Eu não sei porque nesses últimos tempos nós estamos sempre relegando Deus a segundo plano. As pessoas dão mais valor ao que é humano, ao que é terrestre, do que ao Deus que é sublime. Por que não se levantar na presença do Deus eterno? Quando nós chegamos em um tribunal, quando o juiz chega, todo mundo se levanta.
O militar, quando ele vê a bandeira, ele fica em posição sentido, ou presta continência. Se ele tiver com a arma, ele vai apresentar a arma. Mas quando o Deus da Bíblia aparece, ninguém se levanta e às vezes não dá a menor importância. Que indiferentíssimo para esse Deus tão grande. Não foi assim que os serafins se comportaram. E às vezes nós vemos pessoas que não dão menor valor. Eu disse a princípio, olha, quando nós lemos a palavra de Deus, é como se fosse Deus que estivesse falando conosco. Como não? É mesmo. Porque aqui está a inspiração sublime. Aqui está o Espírito Santo, transmitindo para nós a palavra de Deus. Aqui está o Logos. No texto seguinte, então disse eu, versículo 5, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos Exércitos. Pelo menos Isaías tinha temor, e ele reconheceu os seus pecados, reconheceu o pecado de Israel, reconheceu o pecado da sua nação, porque naquela época, Israel estava vivendo uma crise tremenda. Existia na época uma crise moral, uma crise espiritual, a semelhança do que acontece hoje. Mas é tão parecido. Existiam leis injustas, observa bem. Ele fala no capítulo 10, no versículo 1. Se vocês seguirem mais adiante, vão ver isso. Ai dos que fazem leis injustas. Estava acontecendo em Israel naquela época. E estava havendo também uma crise moral. Ele disse, ai daqueles que chamam o mal de bem e o bem de mal. Isso tem um nome, iniquidade. A iniquidade é quando as pessoas se conformam com o erro, se conformam com o pecado. A pessoa não sente, não percebe, não reconhece, não se arrepende das suas práticas pecaminosas e faz o errado com a maior naturalidade, como se estivesse fazendo uma coisa boa. A Bíblia chama isso de iniquidade. Existia, ou estava existindo em Israel, esse fato. Israel reconheceu isso, ele disse, olha, eu estou em pecado, e o meu povo também está. E agora o que é que eu faço? Foi nessa ocasião, conforme o versículo seguinte, mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Vamos pensar direitinho. Eu falei a princípio que serafins, palavra plural, significa labaredas, aquilo que é incandescente. O que foi que Isaías viu? Viu um serafins, ou seja, um fogo, ele viu uma brasa, uma labareda, voando em direção ao altar. Não vão pensar que era o altar do sacrifício, nem o altar de incenso, não. Lembre-se que Isaías estava no céu. O altar era no céu. E o serafim voou e pegou a brasa. Agora, por que foi que ele pegou a brasa com a tenaz? Você sabe o que é tenaz, né? É um instrumento que serve para pegar qualquer metal muito quente. Os ferreiros trabalham com isso, um ferro quente, ele pega com a tenaz. Então, a labareda voou
Agora, vamos pensar, mas se o serafim é labareda, por que foi que ele não pegou, ele mesmo pegou com as mãos a brasa e levou para os lábios de Isaías? Tem uma explicação muito simples. Primeiro, você sabe que Deus tem um atributo tão singular chamado de misericórdia, mas a misericórdia é de Deus, não é dos anjos. Se o anjo tivesse tocado com a sua própria mão nos lábios de Isaías, ele teria consumido Isaías. Porque Deus não deu aos anjos esse atributo. É de Deus, que transmitiu também para a igreja. Mas porque foi também que que o serafim não pegou com a própria mão a brasa e pegou com a tenaz? Porque se ele tivesse pegado naquela brasa do altar, ele também seria consumido. Porque o que representava aquelas brasas vivas no altar? Simplesmente a presença de Deus, através do Espírito Santo, que transforma as pessoas. O que é que Deus queria fazer? Queria purificar Isaías. Quem é que purifica? É o Espírito Santo. Mediante o quê? Mediante o arrependimento. Então, observe o seguinte: o anjo seria consumido pela brasa. Isaías seria consumido pelo anjo. Então foi preciso que a brasa viesse diretamente do altar para Isaías, porque ali não era o anjo que estava tocando nos lábios de Isaías, quem estava tocando era o Espírito Santo, e o Espírito Santo é quem purifica. E existe a misericórdia de Deus aí, ele não foi consumido. Israel já conhecia esse princípio. E nós conhecemos, a Bíblia diz que as misericórdias de Deus é o motivo de nós não sermos consumidos. Moisés teve essa experiência. Ele viu esse fogo lá na sarça ardente e não consumia a sarça. Ali estava transmitindo um recado para Moisés, consequentemente um recado para Israel, e na sequência um recado para a igreja. Ele está dizendo: olha, eu sou um Deus que sou fogo, eu sou um Deus purificador, eu não vim para consumir, mas para restaurar. Foi justamente isso que ele fez com Isaías. Isaías restaurou, ou foi restaurado pelo Espírito Santo. Tocou nos lábios, agora ele podia falar. Porque antes ele estava preso ao pecado e lhe faltava o arrependimento. Mas a partir do momento que o crente é purificado pelo Espírito Santo, quando o crente é queimado pelo Espírito Santo, então ele se prontifica diante de Deus, como fez esse Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Então todo crente que foi tratado com o Espírito Santo, ele tem essa disposição, ele se coloca diante de Deus, ele tem ousadia para falar. Isaías só começou a pregar, Isaías só começou a profetizar a partir do momento que ele foi tocado por Deus naquele instante, através da brasa viva, saindo do altar. Glória a Deus. Aprove Deus que cada servo nesta noite, cada crente, tenha a felicidade e a oportunidade de ser tocado pelo Espírito Santo. Porque a partir do momento que nós formos tocados pelo Espírito Santo, aí sim, quando nós chegarmos diante de Deus, nós vamos cobrir os nossos olhos. Já sabemos que é isso, né? Vamos também cobrir os nossos pés e vamos voar. Esta é a mensagem que Deus tem para a igreja: reverência ao Altíssimo, reconhecimento da sua grandeza.
capacidade para transmitir a sua palavra, capacidade para enfrentar as adversidades, porque a partir do momento que o crente é queimado pelo Espírito Santo, eu não falo isso do batismo não, estou falando da conversão mesmo, do reconhecimento. Olha, Isaías conhecia a Deus, tem tanto crente que conhece a Deus, mas nunca foi tocado com a brasa viva do altar, porque Isaías sabia que ele era servo de Deus. Isaías conhecia o Deus de Israel. Isaías tinha conhecimento de que Israel estava no erro. Isaías tinha conhecimento de que ele estava no erro. Mas a partir do momento que ele confessou os seus pecados, reconheceu a sua pequenez, pediu perdão a Deus por ele e por Israel, aí sim, ele teve a oportunidade, a condição de levar a mensagem a todo Israel. Que assim seja o comportamento da igreja hoje, porque nós estamos vivendo um momento bem semelhante ao que vivia Israel na época. Que Deus vos abençoe e que o Espírito Santo possa vos encher de conhecimento da sua palavra.